Olá, pessoal, boa tarde a todas e a todos. Eu sou a professora Reivane Zanotelli Biscasso, sou supervisora do estágio clínico em psicologia na USPA da UVA, tá? E a gente tem uma equipe chamada SPA Mulher, né, Clínica e Saúde Mental da Mulher. Geralmente, quando as pessoas ouvem falar dessa equipe, geralmente as pessoas já ligam automaticamente à questão da violência. Mas é importante destacar que a gente não trabalha somente com as questões da violência, a gente trabalha também com a saúde mental da mulher de modo geral. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a definição, né, o conceito de saúde da mulher é muito amplo. Então, entre questões orgânicas, né, biológicas, e a gente, no SPA, a gente vai trabalhar especificamente com a questão da saúde mental, tá? Então, como é que funciona o SPA, né? Aqui nessa tela eu coloquei algumas informações básicas, tá? Sobre o SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada. O horário de funcionamento vai entre 8 da manhã e 8 da noite. A inscrição, como eu posso ser atendido, Reivane? Como eu posso ser atendida, né? Posso ter atendimento no Serviço de Psicologia Aplicada. Então, eu vou mandar um e-mail para o spa@uva.br ou para o spa/uva.br. O barra, né, é exclusivo do SPA Campus Barra da Tijuca, né, é um SPA recém-inaugurado, a gente começou agora em 2022.1, né, e o SPA Tijuca já é um SPA mais antigo, então incorpora uma quantidade de equipes maior, né? Então, como que funciona esses atendimentos? Esses atendimentos são feitos pelos alunos, estagiários do curso de psicologia, que estão em fase final do curso, estão em processo de estágio profissional, né? E são supervisionados pelos professores do curso de psicologia. Então, não existe atendimento sem essa supervisão. Então, todos os alunos são orientados, são supervisionados semanalmente. Então, assim, isso é uma garantia, né, da qualidade do serviço, né, da seriedade do serviço. Então, você vai mandar um e-mail para qualquer um desses e-mails, né, no caso da Tijuca, spa@uva.br, e lá a Aline, a Carol, né, que são as meninas que trabalham lá no SPA, elas vão enviar um link, né, um formulário para preenchimento, para cadastro, e aí, com esses dados, né, o psicólogo ele vai entrar em contato, né, com você e vai agendar a primeira consulta. Como é que é feito esse agendamento? De acordo com a disponibilidade do seu horário, juntamente com o do psicólogo, né? Ah, Reivane, é completamente gratuito? Não, não é completamente gratuito. É um valor social, porque é importante que esse valor, né, se estabeleça por uma série de questões até subjetivas mesmo, psicológicas. Então, a gente tem um valor social entre R$2 a R$25, né? Esse valor também é combinado entre as partes, professor, aluno, né, estagiário e o cliente, né? Então, vai de acordo com a possibilidade de cada um, né? Não é obrigatório ser R$25, nem R$2, nem R$5. Então, isso vai sendo ajustado ao longo do tempo, de acordo com as necessidades. O atendimento, de modo geral, é individual, mas a gente também vem pensando em fazer ações grupais, porque a gente entende que algumas questões são compartilhadas e são até, em alguns momentos, melhor trabalhadas em grupo. Então, a gente também tem espaço para atendimento em grupo, tá? E atende, de modo geral, crianças, jovens, adultos, né, e idosos. No caso da equipe, da mulher especificamente, a gente vem atendendo a mulheres adultas atualmente, né? A gente ainda tem uma demanda relativamente pequena, porque essa equipe ela teve início agora em 2022, né? E aí, geralmente, as pessoas me perguntam por que começou agora, né? Só uma coisinha aqui antes, né, que tem algumas características ainda, né, da equipe, que são da equipe da mulher,
especificamente, né? Então, foi fundada, e agora em 2020, em 2021, né? Eu fico como a supervisora, e essa equipe é formada por 10 alunas, estagiárias do curso de psicologia, tá? E a gente foca na saúde mental da mulher. Então, a gente está trabalhando questões de ansiedade, de depressão, né? Questões relacionadas à volta ao trabalho, a dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho, questões relacionadas também à passagem da adolescência para a vida adulta, tá? Então, assim, são questões muito amplas que vão incorporar a saúde mental da mulher. De modo geral, quando a gente fala da equipe, as pessoas têm uma tendência a pensar que a gente lida somente com a questão da violência, mas a gente também trabalha com questões outras que atravessam as mulheres de modo geral, né? Seja por uma tripla jornada de trabalho, seja por uma questão de transição, um período, né, etário, seja por questões familiares, por questões de relacionamento interpessoal, né, alguma dificuldade no trato com outras pessoas, no seu grupo familiar, ou no seu grupo social. Então, digamos assim, a variabilidade de demandas é muito grande. Lá no SPA, a gente tem equipes específicas também que trabalham com a questão da violência, né? A gente também trabalha, mas é importante a gente entender que saúde mental da mulher não está diretamente ligada à violência, embora isso esteja incorporado, tá? Aqui, na próxima tela, a gente tem a nossa equipe, a gente não pode deixar de mostrar as nossas mulheres, né, do estágio da mulher, a Ana Cavalcante, a Cíndia Zerbati, a Letícia Rossetti, a Maria Clara Sampaio, a Vitória Barroso, a Cristiane da Cunha, a Ana Luísa Brandão, a Júlia de Matos, Marcele Oliveira e a Milene Ribeiro. Então, assim, como eu estava dizendo, né, são várias áreas que incorporam o conceito de saúde da mulher, né? Porém, o nosso grupo, ele vai trabalhar com as questões psicológicas. Essas são as minhas estagiárias nesse ano. Então, é legal porque, assim, qualquer uma delas, ela já tem a formação suficiente para fazer esse atendimento, né? E toda semana a gente faz, né, um processo que é chamado de um processo de supervisão para que esse atendimento siga, né, da melhor maneira possível. Então, estava falando justamente da interdisciplinaridade que envolve as questões relacionadas à mulher, né? Então, no nosso contexto, a gente vai entender que a mulher tem, né, questões relacionadas à saúde orgânica, questões relacionadas à saúde mental, e elas também, a gente tem que considerar também, né, que a mulher ocupa na nossa sociedade um locus de extrema importância, né, que tem, assim, heranças históricas, né, um percurso de lutas, de vitórias, de resistências, né, é uma perspectiva, então, que a gente tem que ter um olhar multidisciplinar, porque não dá para olhar a mulher só, né, de um lado ou só para o outro, né, é importante que a gente entenda a mulher nos seus fatores bio, psico e social, tá? Eu trouxe aqui alguns indicadores, né, só para mostrar para vocês, assim, o que motivou, né, quais foram os fatores que nos motivaram, né, além dos fatores já conhecidos, né, publicamente, já referenciados publicamente, né, que são o aumento nas taxas de violência, né, aumento nas taxas de adoecimento psíquico, né, e, sobretudo, as diferenças de gênero no que diz respeito, né, ao mercado de trabalho, a colocação da mulher no contexto social de modo geral, tá? Então, por exemplo, essa pesquisa que foi realizada pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, entre maio e junho de 2020, indicou que as mulheres foram afetadas psicologicamente, assim, depois do Covid-19, né, com um aumento muito significativo, 40,5%, né, de sintomas de depressão e 34,9% de ansiedade. De fato, e 37,3% de estresse, né, de fato, depressão, ansiedade e estresse são
digamos assim, as três problemáticas que, de modo geral, mais afetam as mulheres. E, assim, elas sempre afetaram. No entanto, a partir da Covid e com o retorno, né, por exemplo, da mulher no trabalho, ou ao longo do próprio processo de isolamento, né, social na Covid-19, essas taxas aumentaram significativamente. Ou por uma questão, né, do próprio isolamento social, que o ser humano é um ser social, então a gente sente falta de se relacionar, a gente sente falta de estar no mundo, né, mas também, né, as relações sociais dentro de casa, né, o aumento de atribuições, a relação com o parceiro. Então, vários são os fatores que levaram esses indicadores a aumentar tanto, tá? Então, uma outra pesquisa, né, um levantamento feito pela Women in Workplace em 2021, né, as mulheres, elas são responsáveis pela gestão de equipes, né, elas apresentam níveis mais elevados ainda de esgotamento. Então, mais de 50% das pessoas entrevistadas nessa equipe costumam relatar, né, esgotamento, exaustão, ansiedade, chegando até a depressão. Aí você pode perguntar assim, Rivane, mas o que pode acontecer primeiro? A gente deprime primeiro, tem ansiedade primeiro? Isso varia de pessoa para pessoa, né? Você pode começar a ter sinais de ansiedade e isso desenvolver, chegar ao desenvolvimento de uma depressão, ou ter sintomas de depressão, e isso está acoplado, né, a um processo de ansiedade. Né? Então, a mulher, historicamente, ela exerce uma série de tarefas. Né? Se a gente for estudar, né, a história da mulher ao longo do tempo, e eu vou passar aqui para vocês rapidamente, daqui a pouco, uma linha histórica dessa mulher, né, de nós, da mulher como um todo, a gente vai ver que a gente sempre ocupou lugares diferentes dentro da sociedade. Mas quem determinava esses lugares? Não éramos nós, né? Esses lugares sempre foram determinados por uma classe dominante social, econômica, por vezes política, e majoritariamente masculina. Então, não há como a gente fechar os olhos, né, para esse tipo de influência. Então, hoje em dia, né, as mulheres ainda que sejam a maioria, são a minoria que ocupa cargos de liderança, por exemplo, em grandes empresas, né? As que ocupam, como a própria pesquisa mostrou, tem um nível de estresse, de esgotamento altíssimo, porque junto a esse novo papel social, né, os papéis sociais anteriores, né, de cuidado da casa, das exigências de casamento, das exigências de ter filho, que são exigências, muitas vezes, muito mais de normativas sociais do que da própria mulher, né? Se a gente for parar para pensar, nem todas as mulheres querem casar, nem todas as mulheres querem ter filhos, enfim, não dá para a gente entender que essa mulher tenha uma história única, né? Tem até uma citação da Chimamanda, que eu vou citar mais daqui a pouco, que é de um livro, né, que ela tem, O Perigo da História Única, né? Esse livro, ele traz muito esse paralelo, né, que a gente pode fazer da mulher, né? Assim, qual é o papel da mulher, qual é o lugar da mulher? Parece que só a mulher só pode ter aquele papel, ela só pode ter aquele lugar. Então, quando a mulher ocupa espaços diferentes, quando ela deseja coisas diferentes, logo se abre ali um problema, né? E problema, muitas vezes, que vai acarretar na sua saúde, né? Porque nem todas estão preparadas, né, para lidar com as situações, com as pressões do dia a dia, né? Só mais alguns dados, né? Antes da pandemia, ainda em 2019, o IBGE mostrou que a mulher já dedicava, em média, 18,5 horas semanais a tarefas domésticas e cuidados com pessoas da família, crianças e idosos. Nessas mesmas atividades, os homens dedicam 10,3 horas semanais, né? Quase a metade.
A pesquisa, que já apontava a desigualdade de gênero nesse aspecto, só antecipou o que viu crescer e impactar muito na vida das mulheres durante o isolamento social. Então, em estudo de gênero e número, das mulheres que seguiram trabalhando durante a pandemia, com a manutenção de salários, 41% afirmaram trabalhar mais durante o isolamento e 40% afirmaram que a pandemia e a situação de isolamento social colocaram a sustentação da casa em risco. Tá? Aqui, né, a gente tem alguns sintomas, né, que são apresentados de uma forma mais comum nos transtornos mentais, tá? Nervosismo, preocupação excessiva, estresse, tristeza, irritabilidade, choro com muita facilidade, né? Sintomas somáticos, por exemplo, né, sintomas no corpo, dor de cabeça, náusea, insônia, dor estomacal, cansaço, perda de ânimo. Aí você pode perguntar assim, Ivone, mas tudo isso a gente sente todo dia. Sim, né? O trabalho, por exemplo, na equipe da mulher, né, o atendimento psicológico a essa mulher, não tem como objetivo exterminar exclusivamente, por exemplo, o estresse, né, o choro. Veja, a gente tem níveis, digamos assim, níveis desajustados, né, de ansiedade, de estresse, né? Então a gente vai ferramentar essa mulher para que ela possa, ela mesma, né, ter estratégias para lidar com as suas questões, para se empoderar, né, para que ela possa reconhecer esse lugar dentro do contexto social onde ela vive, tá? Então, só um pouquinho, eu nem vou me focar muito nisso, mas só para vocês terem uma ideia, né, da história das mulheres, fatores importantes, né, sócio-históricos culturais, a gente tem, né, aqui eu tracei uma linha do tempo entre o século XIX e o século XXI, então a gente tem, por exemplo, o século XIX, em 1827, né, que foi permitida às mulheres a frequência à escola de grau elementar, em 1852, o primeiro jornal feminino. Então, essas histórias, tá, gente? Por que eu coloquei essas histórias aqui? Porque cada mulher tem a sua história. E dentro de um contexto macro-social, essa história, ela é influenciada por fatores sociais, por determinações sociais. Então, muitas vezes, as crenças sobre as mulheres e as crenças que as próprias mulheres têm sobre elas mesmas advém de construções sociais, né? São como se fossem receitas de bolo, né? Para aquela mulher. A mulher tem que ser assim, tem que vestir dessa forma, tem que falar de uma determinada forma, tem que se postar de determinada forma, né? E a gente perde um pouco, né, a ideia dessa história que é tão antiga, e é antiga mesmo, né? Se a gente for parar para pensar, né, século XVIII, século XIX, século XX, já tem aí uma distância muito grande. A gente não pode deixar, né, de relembrar, né, de reativar essas memórias, justamente porque elas explicam parte, né, do que a gente vive hoje. Tá? Então, por exemplo, 1888, até eu coloquei aqui o fim da escravidão, mas na verdade não é isso que eu quis dizer, né? Porque o fim da escravidão, eu tenho uma percepção muito crítica em relação a isso, porque em 1888 foi assinada, né, pela Princesa Isabel a primeira, né, digamos assim, lei de abertura, né, digamos assim, de liberação, né, de término da escravidão, mas a escravidão não terminou, nem para as mulheres, e principalmente para as mulheres negras. Né? Então, na verdade, esse trecho e fim da escravidão é um fim muito entre aspas, porque hoje a gente já discute, né, de uma forma muito ampla, sociólogos, filósofos, psicólogos já discutem essa questão, né, porque é uma outra janela que a gente teria que abrir aqui para poder fazer essa discussão. Então, a gente entende hoje que essa escravidão, ela ainda continua, né,
não teve um término aí, ela não terminou a ponto de que as pessoas tivessem, de fato, liberdade, tivessem posições dentro de um contexto social para que elas tivessem independência, uma autonomia real, né, em comparação a outras classes sociais. Tá? Bom, aí no século XX a gente já tem outros acontecimentos, né, importantes também. Né? Primeiro, o partido político, por exemplo, feminino, é criado em 1910. Né? Em 1932, as mulheres no Brasil conquistam, né, o direito ao voto. Em 1932 também, Maria Lenk, que foi a primeira brasileira a participar das Olimpíadas, porque até então isso não era nem possível, os esportes, de modo geral, eram destinados apenas a práticas no homem, né? Em 1962, a gente tem a criação do Estatuto da Mulher Casada, né? Onde se colocava ali o que a mulher casada devia, né, fazer, não fazer, como ela devia se colocar. Em 1977, aprovada a Lei do Divórcio. Em 79, o direito à prática de qualquer esporte, porque não era qualquer esporte também que a mulher poderia praticar. Então, percebam que a gente vem, ao longo do tempo, avançando, e são avanços realmente muito lentos. Né? Em 85, a gente surge a primeira delegacia da mulher. Né? Em 88, a gente tem o primeiro encontro nacional de mulheres negras. Em 89, deixa de existir a rescisão de contrato de trabalho feminino pelo não consentimento por parte do pai ou marido. Quer dizer, o pai ou marido tinha que consentir, né? Então, isso deixa de existir em 89. E já agora, no século XXI, a gente tem, né, a falta de virgindade, que deixa de ser crime. Em 2006, né, a grande evolução, né, com o aprimoramento da Lei Maria da Penha. Né? Em 2010, a Dilma Rousseff é eleita a primeira presidenta do país. Né? Em 2015, ontem, né, gente, a gente está em 2022, 2015 é sancionada a lei do feminicídio. Em 2018, a importunação sexual feminina passou também a ser considerada crime. Então, percebam que assim, são evoluções lentas e muito recentes. Então, são assuntos e são questões que precisam ser continuamente discutidas dentro de espaços como esse, né, de encontros como esses, e com o atendimento, né, psicológico lá no serviço de psicologia aplicada, a gente tem a possibilidade de fazer esse resgate para a história de cada mulher, porque cada mulher tem a sua história, né? E essas histórias, elas precisam ser reativadas, elas precisam ser revividas pela própria mulher, né? Então, a gente pergunta assim, mulher, como você se reconhece? Né? Acho que a primeira coisa para a gente começar um trabalho, né, psicológico, emocional, né, é fazer com que a mulher se perceba, fazer com que a mulher se reconheça dentro desse histórico, né, de lutas, de conquistas, e na sua própria luta, né? A importância de buscar a sua própria história. Então, ao longo aqui desses próximos slides, eu faço citações diversas, né, de mulheres, exemplos no mundo e no Brasil, né, vocês conhecem a Malala, né, que é bastante reconhecida, né, foi a mais jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz, né, não vou ler tudo, porque eu comecei a pesquisar, né, várias mulheres, e assim, eu não terminei de fazer esse arquivo, esse slide, porque nós temos muitas mulheres maravilhosas, nós temos mulheres, assim, representativas, não só no mundo, aqui a gente, nesse início, a gente está vendo mulheres, né, que têm, digamos assim, um alcance mundial, mas eu coloquei aqui também mulheres brasileiras, porque a gente tem que se reconhecer, né, dentro desse ambiente Brasil, né, dentro da nossa cultura Brasil, que é influenciada por uma cultura americana, por uma cultura europeia, né, a Kamala Chandrakirana, né, que também é uma feminista e ativista de direitos humanos pela justiça e democracia na Indonésia, né, fundou a Comissão Nacional da Indonésia sobre a Violência contra a Mulher, é considerado o primeiro
principal mecanismo, né, do país lá na Indonésia, né, para os direitos humanos da mulher. A gente tem também a Davis, né, que é a primeira, né, a defender a igualdade entre negros, brancos e a igualdade de gênero. Ela fala, né, sobre a importância do feminismo negro, reconhecer as dificuldades da mulher, porque a mulher negra, né, tem uma outra especificidade, porque, assim, além de ser mulher, ela é negra, né, então são dois polos históricos extremamente importantes, extremamente significativos, né, que a gente tem que considerar. Não dá para a gente atender, né, não dá para a gente se implicar, né, no atendimento de uma pessoa sem se implicar na história, né, nas heranças socioculturais dessas mulheres. Tá? A gente tem a Kamala Harris, né, que é a primeira vice-presidenta eleita nos Estados Unidos em 2020, né, e aí a gente começa a falar um pouquinho, né, das mulheres brasileiras. A Anísia da Silveira, que foi uma grande representante dentro da própria psicologia aqui no Brasil, ela é nascida em Maceió, lutou contra técnicas agressivas no atendimento de pacientes, usou muito as artes de modo geral, especialmente a pintura, a cerâmica, né, a literatura, a música. Então, no atendimento, né, lá no SPA, a gente se utiliza muito também dessas ferramentas, né, artísticas e culturais para a gente trabalhar, né, as características da mulher, né, o resgate dessa história da mulher, então isso é muito legal, tá? A gente tem a dona Ivone Lara, que né, reconhecida também, né, na verdade no Brasil e no mundo, né, e teve um trabalho muito interessante também, né, voltado para as mulheres, em relação à construção dos sambas, a Cecília Meirelles, né, escritora também, então, e a Helena Teodoro, né, que é uma pesquisadora, né, da história cultural afro-brasileira, professora da UFRJ. Ela começou a sua carreira como radialista, né, pela Rádio MEC, e ela criou vários programas, né, sobre cultura negra, né, e ela dizia, né, que o rádio é um meio de comunicação que amplifica vozes, incorporando em si a essência do rádio. Então, isso é uma coisa muito legal. Eu coloquei até aqui uma citação dela, né, que depois eu coloquei aqui um áudiozinho que vocês podem ouvir. Depois eu coloquei no final dessa apresentação o link, né, dos sites, enfim, dos documentos onde eu extraí, né, essas informações, vocês podem depois acessar, né, e ouvir. Ela fala o seguinte: a fala determina um pertencimento e a legitimidade desse lugar de fala é básica e fundamental para que os grupos possam crescer sem grilhões, sem amarras, sem possibilidade de morte, só com muita alegria, com muito amor e com muita vontade de acertar. Helena Teodoro, Rádio MEC 2022. Né? A gente tem também, né, uma grande representante também da nossa sociedade, que é a Marielle, né? Eu coloquei também aqui alguns feitos que ela, né, alguns legados que ela deixou, né? A legislação, né, estabeleceu regras para prevenir, reprimir e combater a violência política contra mulheres, alterando o Código Eleitoral, a lei dos partidos políticos e das eleições. Então, essas eleições agora, de outubro de 2022, vai ser a primeira eleição em que é considerado crime de assédio, constrangimento, humilhação, perseguição e ameaça a uma candidata, né? Então, isso já é um outro avanço, isso se deve também às lutas, né, de Marielle. Eu deixei aqui também, coloquei aqui a estátua, que foi inaugurada agora, recentemente, né, 27 de julho de 2022, o dia, inclusive, que a Marielle completaria 43 anos de idade, né, que foi inaugurado. Então, assim, são marcos que a gente vem registrando na nossa história e que fazem com que a gente pense, né, o lugar dessa mulher. Então, a gente entende que esse lugar vem crescendo. Aqui a gente tem uma lista de mais 12 ativistas que vocês vão também olhar depois, né, a Sueli Carneiro, né, nem vou
passar muito para essas, em todas elas, porque provavelmente vocês já conhecem muitas delas. Gostaria só de reforçar aqui, né, a Lei Maria da Penha, né, que foi promulgada em 2006, por essa mulher maravilhosa. Então, a Lei Maria da Penha é realmente um marco, assim, na nossa cultura, né, que foi promulgada em 2006, né, vocês já devem conhecer a lei, a história dela, né, ela levou um tiro a queima-roupa, né, nas costas, dado pelo marido, né, o médico colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros, enquanto ela dormia. Então, por causa dos ferimentos, ela ficou paraplégica, mas ele não chegou a ser preso. Marco Antônio, ele tentou ainda depois matar novamente, eletrocutada, né, enquanto ela tomava banho. E ele só foi preso em 2002, né, 19 anos após ele ter cometido o crime. Quase uma tentativa, quase quando a tentativa dele, né, de assassinato prescreveu. Então, assim, foi uma luta muito grande, né. Então, hoje a Maria da Penha, ela tem o IMP, né, que é o Instituto Maria da Penha, tem o site, que é maravilhoso também, tem muita coisa bacana que a gente pode pesquisar por lá, né, falando mais aí da questão da violência propriamente dita. Tem a Eliane Potiguara também, que é uma ativista também ligada aí à questão indígena, muito bacana também, né, uma mulher lutadora. A Carmen Barroso, né, que também é uma das pioneiras no estudo de gênero, tá, aqui no Brasil. A Bel Santos Maia, né, que ela diz gerar vida por meio da palavra, né. O que me pegou foi esse lugar da literatura e de como a educação não é apenas uma mudança individual. Ela muda uma trajetória de vida, ela muda uma família, ela muda uma comunidade. Então, nesse trabalho psicológico, né, lá no SPA, a gente, através da palavra, através da leitura, através da literatura, através, enfim, do desenvolvimento de processos sociopsicológicos, a gente vai justamente empoderar essa mulher para ela mesma gerar. Né? Ela tem que se tornar autônoma em todos os sentidos, não é só uma autonomia econômica, né? Mas, sobretudo, uma autonomia social, mental, psicológica, né? E aí eu vou finalizando, né, a minha apresentação. Antes de colocar essa citação da Chimamanda, eu gostaria de dizer também que é importante que a gente entenda também esse trabalho com as mulheres, né, sendo feito também em conjunto com trabalhos com homens, né, nas diversas comunidades, porque esses homens também, eles precisam de uma reeducação, eles precisam também de uma reestruturação, né, cognitiva, emocional, porque eles têm um aprendizado sociocultural que os invade diariamente. Então, a marca disso, né, é como se a forma como se tratasse, né, fosse a forma natural, né, fosse a forma certa. Né? Então, é importante que, junto com esse processo de psicoeducação da mulher, a gente também tenha um processo de psicoeducação do homem. Né? E aí finalizo com essa citação da Chimamanda. Né? As histórias, elas importam, muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Né? Então, é essa humanização que a gente tem como foco lá na Clínica de Saúde Mental da Mulher, no SPA do Campus Tijuca. Né? E aí a gente pergunta para vocês, mulheres, qual é a sua história? Né? Então, vem para o SPA, vem contar a sua história, vem desenvolver com a gente uma outra história, ou relembrar uma história, né? Tem um teórico da psicologia que fala, né, redescobrir. Você vai redescobrir, você vai descobrir, ou você vai descobrir-se. Né? Então, a gente pode usar essa palavra aí de várias formas para redesenvolver, né, todo esse paradigma social, cultural, que envolve as questões de gênero, né, de diversidade e de igualdade social. Ok?
Então, eu vou ficando por aqui, acho que já devo ter avançado bastante horário, tem alguns links aqui bacanas, depois que vocês quiserem eu posso passar para vocês, posso passar meu e-mail também, para a gente trocar, enfim, passar algumas outras referências para vocês, ok? Eu agradeço muito e qualquer dúvida estou à disposição. Esse serviço tão legal que a psicologia da UVA, né? Então, tem professores e alunos envolvidos, não é isso? Isso. Que estão aí aprendendo enquanto ajudam a gente, Isso. né? Tem esses atendimentos. Então, a gente vai disponibilizar depois da apresentação, a gente envia o link, né, do Drive, a gente vai botar as apresentações todas, a gente manda para quem se inscreveu, para quem assinou a lista de presença, né? Perfeito. E precisando dos atendimentos, depois eu poderia disponibilizar o meu e-mail também. Ótimo, né? a gente pode botar. Zanotelli, acho que é melhor escrever depois, porque é bem complicadinho o nome. Reivane. Deixa eu colocar aqui. Ela vai botar já aí no chat para vocês. Reivane.pele, cadê o ufa.br. Coloquei a informação aí. Isso, Reivane, isso, tá certo. Tá aí no chat. Aí, vocês podem, então, mandar, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre o processo de atendimento, inscrição no SPA, pode mandar e-mail diretamente para mim ou lá para o spa@uva.br. Tá bem? Maravilha. Eu agradeço o convite e sempre que puderem, pode me convidar que eu vou falar mais e posso também chamar as meninas para falar sobre isso, elas vão adorar. Ótimo, ótimo. Acho que é pauta para todos os cursos e todos os grupos, perfeito, né? Perfeito. Obrigada, muito obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.